Olá, pessoal, tá começando mais um episódio da Rádio Novartis e hoje é o primeiro de uma série super especial sobre diversidade e inclusão. Eu tô aqui com 3 colegas incríveis que vão contar pra gente nesse primeiro episódio o que é diversidade e inclusão dentro de uma empresa. Para começar, então, a primeira pergunta não poderia ser outra. O que é diversidade e inclusão, gente? Me expliquem. Então, a diversidade e a inclusão são coisas completamente distintas, apesar delas caminharem juntas, né. Então, a diversidade é a pluralidade dos indivíduos em termos de diferenças culturais, de identidade, de experiência. É simplesmente olhar ao redor e perceber que você é diferente de outras pessoas, porque todos nós possuímos identidade e características próprias. Sim. É legal trazer um dado, né, eu dei uma pesquisada, a Universidade de Madrid, na Espanha, a IE, ela realizou um estudo que chama os 3 tipos de diversidade que moldam as nossas identidades. E na pesquisa, eles citam o primeiro tipo, que é diversidade demográfica, está relacionada à nossa identidade de origem, que Hum. vai além das características de sexo, raça, etnia e geração. E a segunda diversidade é a diversidade cognitiva, que é a que se refere à forma como que cada um de nós lida com os problemas e reflete sobre as situações. E a última de Legal. todas seria a Hum. experimental, que é baseada nas experiências de vida que moldam o nosso emocional, que são os nossos hobbies, habilidades e afins. E esse é um estudo muito bacana para entender de fato o conceito de diversidade. E aí a gente entra na pauta de inclusão, né? A inclusão nada mais é do que criar um ambiente na qual as pessoas diversas possam pertencer e prosperar e se sentir parte. E na Novartis, ser inclusivo significa ter estratégias para acolher as diversidades e garantir que todos tenham oportunidades iguais de crescimento. Obviamente, em um ambiente seguro. E no ambiente incluso, as pessoas devem ser esperadas, refletidas, ser respeitadas. Então, Sim. diversidade tem a ver com a representatividade e inclusão está completamente ligada à instauração de uma mudança de cultura e de comportamento em relação às outras pessoas, né? As pessoas diversas. Muito obrigada, Mai. E onde é que as pessoas podem encontrar esse estudo que você citou? A universidade, na verdade, a IE, a Universidade de Madrid na Espanha, ela disponibiliza no próprio site. Então, se você jogar, na verdade, os 3 tipos de diversidade, acho que é uma das coisas que vai aparecer em primeiro, assim, que daí vai aparecer o site da Universidade de Madrid. Ótimo. Talvez, eu não sei responder de fato se essa pesquisa as pessoas teriam acesso ao português, né? Provavelmente ela esteja Uhum. em inglês ou espanhol, mas nada que um Google Tradutor não possa ajudar a gente a entender de Isso fato, aí. né? Então a gente sempre faz um bem bolado ali para entender. A gente dá um jeito, né. E me explica uma coisa, o que significa lugar de fala? O que é o lugar de fala? Mesmo não sendo o meu lugar de fala, eu posso defender alguém de alguma causa ou até explicar um conceito sobre alguma causa? Lugar de fala, né, a expressão que a gente usa, que representa para dar voz a quem realmente vivencia aquela situação em questão. Então, Tá. geralmente, minorias discriminadas por algum motivo, o lugar de fala é dar espaço e dar essa voz para que elas sejam protagonistas da própria luta e do movimento. Então, somente esse grupo que pertence a esse espaço consegue representar e apresentar, né, essa voz com propriedade, de acordo com as Uhum. suas vivências. Então se eu não sou uma pessoa negra, eu não tenho um lugar de fala para falar ou enfim, para lutar contra o racismo, ou tenho? Eu gosto muito de trazer exemplo. Eu acho que uma coisa que me puxou muito foi um vídeo que eu assisti da Djamila Ribeiro. E ela menciona que quando a gente está falando de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, vai responder sua pergunta, Lari, de Uhum. localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência ou de experiências individuais, que acaba sendo muitas vezes a confusão que as pessoas fazem, né? Então, tipo, por exemplo, é importante discutir como um grupo social negro, por exemplo, por fazer parte do grupo, compartilham experiências em comum com os outros. E como esse grupo é entendido pela matriz de dominação que impede que os outros grupos existam nesses espaços. Que aí, nesse caso, também é a questão do que significa ser branco. Então, tipo, se você vai
discutir a questão do racismo, assim, trazendo um parâmetro, né? Se você vai discutir a questão do racismo em si, você, como classe dominadora, sei lá, se você é branca, você pode se questionar também o que é ser branco. Isso também é uma contribuição para a pauta do lugar de fala. Nessa questão, todo mundo tem lugar de fala, mas eu acho que todo mundo parte de um lugar social, né? Então, tipo, você sempre faz essa reflexão a partir do lugar que você se encontra socialmente. Eu acho que isso complementa muito as questões de tipo, se eu sou homossexual, se eu não sou homossexual, eu posso defender a causa LGBT? Pode, claro. Se eu não sou, aí com mais propriedade a Bia, né? Mas tipo, se eu sou uma mulher, se eu não sou uma mulher, eu posso defender a causa feminista? Tipo, claro, você tem um local de fala para falar sobre isso, porém não o local de fala de uma mulher. Você parte do local de fala que está dentro da sua estrutura social, obviamente. Então, o que é ser homem? O que é a masculinidade frágil, o que é ser opressor e oprimir, o que é o machismo. Então, acho que essa é a parte um pouquinho do local de fala, complementando um pouquinho do que a Bia traz. E acho que nesse sentido, né, a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, é tão importante a gente citar a vivência das pessoas. Quando a gente fala de vivência, né, no caso, a gente fala sobre a realidade da pessoa, sobre o que ela passa e sobre como é viver na pele como uma pessoa LGBTI, como uma mulher, como um homem negro, uma mulher negra, né? Então, quando a gente fala sobre a vivência e por que ela é tão importante quando a gente fala de diversidade e inclusão, é que, é claro, né, quando a gente fala de lugar de fala, uma pessoa pode falar, né, mesmo que ela não faça ali, não esteja ali representada no grupo, mas ela pode defender, mas ela não pode roubar a visibilidade daquela pessoa, como se o que ela falasse ali fosse mais importante do que da outra pessoa. Então, por isso que a vivência é tão importante, porque a vivência te traz alguns conceitos, te traz alguns exemplos, e te traz uma realidade que ela acaba se tornando sua, e acaba servindo muito mais de exemplo, servindo muito mais de aprendizado para você passar para gerações, para você passar para a sociedade como um todo. Então a vivência ela é muito importante por conta disso. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, falando de diversidade e inclusão dentro de uma empresa, como é que a gente pode receber uma pessoa no nosso time e fazer com que ela se sinta confortável e pertencente àquele local? E o que a gente não pode perguntar de forma alguma, assim? Olha, a minha dica é: receba essa pessoa como você gostaria de ser recebido em um ambiente novo, sabe? Sim. Trate com respeito, seja gentil, faça a pessoa se sentir bem-vinda. E, do ponto de vista de inclusão, seja inclusiva em suas discussões, em suas falas. É aquilo, né, de não só ser mais inclusivo na sua fala, quando está perto de uma pessoa pertencente àquele grupo, mas sim em todos os seus momentos, em todas as suas discussões. Respeitar também o tempo e o espaço para aquela pessoa passar a se sentir confortável e abordar alguns assuntos com você, né? Então, algumas perguntas que para a maioria das pessoas, ou algumas pessoas podem ser bem casuais e tranquilas, do tipo, o que você fez no seu final de semana? Você é casado? Onde você passou as férias? Tem namorado? Para outras pessoas podem ser assuntos mais delicados ou difíceis de se lidar, principalmente para, né, no caso, LGBTs, por exemplo, que ainda não saíram do armário, ainda não se assumiram. Então, quando eles se deparam com essas situações, pode ser desconfortável. Então, sempre perguntar se a pessoa se sente confortável com essa conversa, evitar, melhor, não julgar, não pressupor estereótipos pela forma que a pessoa se veste ou se expressa. Na dúvida, sempre pergunta, sabe? Como você prefere? Você está se sentindo à vontade com esse assunto? Como você prefere ser tratado? Ao invés de ser direto ou fazer perguntas invasivas. Por exemplo, você é gay? Você é trans? Pode ser que a pessoa leve aquilo com naturalidade, mas pode ser que não.
Sem dúvida, Bia. Excelentes dicas aí. O importante é a gente perguntar. E ser inclusivo é perguntar, né? E aí, a gente vai fazer essa série especial da Rádio Novartis. Ela começa a falar, a gente começou falando de diversidade e inclusão, mas nos próximos episódios a gente vai tratar de um tema mais específico, que é a comunidade LGBTI+. Então, me dê um spoiler do que vai rolar nos próximos episódios. Nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho sobre identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero e sexo biológico, entender as principais diferenças entre esses tópicos e as siglas, conhecer tudo de maneira geral, mas a gente vai falar sobre LGBT de maneira separada, né, para vocês entenderem o que cada sigla significa e tornar o dia a dia de vocês mais fácil na hora de entender sobre o assunto, conversar sobre o assunto e até receber uma pessoa que talvez faça parte dessa sigla no time de vocês. Perfeito, Gui. Muito obrigada. Eu estou ansiosíssima para gravar os próximos episódios. Muito obrigada, pessoal. Foi uma conversa super rica e ela vai continuar. Então, um beijo e até os próximos episódios da Rádio Novartis. Fiquem ligados aí na série.